temos. Em que a gente vai gastar o nosso tempo? Nós vamos entender que a maior parte do nosso tempo nós nos comunicamos inconscientemente. Nós vamos saber que eu sou causa e não consequência da minha comunicação. Vamos entender que comunicar é um trabalho mental e isso cansa. E vamos ver a questão da impecabilidade da palavra. E vamos finalizar o nosso encontro, saber onde que nós estamos indo. E isto é responsabilidade nossa. Pode parecer meio estranho para vocês todos esses tópicos no primeiro momento, mas conforme a gente for conversando, você vai ver como que isto é bastante interessante. E como que a gente faz sem perceber. E isso aqui é a parte mais legal para a gente conversar aqui, então, nesta noite. Então, o primeiro ponto, o que acontece? Pesquisas demonstram que 95% das nossas atitudes, ela é feita inconscientemente. Você, quando vai escovar os dentes, você não imagina, agora vou escovar os meus dentes, eu preciso chegar ao banheiro. Eu preciso abrir agora o armarinho, eu preciso pegar uma escova de dente, eu preciso pegar um creme dental. Não, de tanto que você fez isso, que o seu cérebro já criou o que a gente chama de um caminho neural. Então ele sabe que quando você pensa em escovar os dentes, ele já faz tudo automaticamente. E isso acontece dessa forma para que nós possamos economizar energia e otimizar o tempo. Imagina só. Você for tomar banho, você chegar em frente ao chuveiro, ficar olhando para o chuveiro, nossa, o que eu faço agora? Então, esta é a finalidade. O nosso cérebro ele é altamente ensinável. Então, por isso que nós precisamos aprender o que fazer para otimizar esse nosso tempo. E o que acontece? Prestem atenção e vocês vão ver como que esse negócio é doido. Tudo na nossa vida passa por 4 estágios, mas tudo mesmo. A título de exemplo, eu vou trazer aqui a situação de dirigir um carro. No primeiro momento, é o que a gente chama de um estágio inconsciente e sem habilidade. Você não tem consciência de que precisa dirigir um carro e, consequentemente, você não tem a habilidade para dirigir esse carro. Você não tem consciência de que precisa aprender a correr, por exemplo, a praticar uma atividade física, e não tem habilidade para desenvolver essa atividade física, por exemplo. Você não tem consciência de que precisa aprender matemática e não tem habilidade. Então, esse estágio 1 do inconsciente sem habilidade, ele se aplica em todas as áreas do conhecimento. Estou pegando aqui a título de exemplo a questão da CNH, de dirigir, porque é uma coisa mais corriqueira. Então fica mais fácil. Então aí, quando você tem essa consciência, você inaugura o estágio 2. Poxa, eu preciso aprender a dirigir. Nossa, eu preciso aprender como fazer um treino corretamente. Nossa, eu preciso aprender matemática. Só que você ainda não tem habilidade para poder fazer isso. Só que você percebe esta necessidade. E só que você, diante de não ter a habilidade, o que você precisa fazer? Você vai procurar uma autoescola e lá na autoescola você vai, de uma forma consciente e com habilidade, você vai aprender a dirigir o seu carro. Então agora ficou consciente, você tem a consciência, poxa, eu preciso dirigir, e entrei na autoescola, eu tenho a CNH, eu estou dirigindo. Poxa, que legal, eu aprendi que eu preciso correr, mas tem a forma correta, tem o calçado adequado, tem a roupa que vai melhorar a minha performance, eu preciso me hidratar durante o treino. Nossa, eu entendi agora como que funcionam as equações do primeiro grau, do segundo grau. Então agora você está de uma forma consciente e com habilidade. No caso da CNH, agora você sai com a sua carteira nacional de habilitação. Então você está habilitado a dirigir. Quando isso acontece, de tanto que você dirige, de tanto que você corre, de tanto que você faz exercícios de matemática, você inaugura o estágio 4. Volta a ser inconsciente, por conta de otimizar o seu tempo e economizar energia, só que agora com habilidade. No início, você pensava em cada movimento que você fazia, na questão de dirigir carro.
Ah, agora eu tenho que ligar o carro, tenho que colocar o carro no ponto morto, agora eu tenho que engatar a primeira, eu tenho que dar seta, eu tenho que olhar para o retrovisor, eu tenho que começar a sair com o carro, eu tenho que agora pisar na embreagem, eu tenho que colocar a segunda. De tanto que você dirige, você agora faz tudo isso inconscientemente. Prosseguindo, então, o que a gente consegue identificar? Então agora você já está consciente. O mesmo se dá em relação à comunicação. O primeiro estágio, inconsciente sem habilidade. Não tinha imaginado a importância que é comunicar e o que isto implica na nossa vida. E aí veio o estágio 2, consciente sem habilidade. Você identificou essa necessidade de gerir a comunicação, mas ainda não tem essa habilidade. E claro, pessoal, não é uma chave que vira e a gente já começa. Deita numa noite, baixa, faz um download num processador da mente e no outro dia levanta falando fluentemente. Não é assim. É treino, treino, treino. O estágio 3, consciente com habilidade. Está fazendo esse nosso encontro, adquirindo conhecimento e habilidade. E aí você vai ver que com o passar do tempo, a sua comunicação vai ser inconsciente e com habilidade. E ela vai ser naturalmente utilizada. Então essa que é a parte legal. A gente conseguir entender que falar em público de uma forma bastante clara, transparente, não é dom, é treino. Quanto mais nós treinarmos, quanto mais exercitarmos, melhor ficará a nossa comunicação. Porque uma das máximas da comunicação é que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Ah, mas eu não tenho culpa da maneira como o outro entendeu. Temos culpa sim. Se eu falar para vocês, não procrastines o que é de feitura ou de hérnia, pode ser que nem todos entendam, mas se eu falar para vocês, olha, não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Muito mais fácil, simples e inteligível. Prosseguindo na nossa conversa aqui, eu tenho que entender que em comunicação, então, eu sou causa e não consequência. Como assim? Alguém briga comigo, responde de uma forma não assertiva e aí eu dou o troco na mesma moeda. Ah, mas eu agi assim por causa da pessoa. Não. Eu agi assim porque eu fui a causa. Se a pessoa me trata mal, se a pessoa não responde de uma forma assertiva ou numa linguagem violenta, eu não posso ir no mesmo caminho. Eu preciso demonstrar para essa pessoa que eu estou no comando da minha vida, no comando da minha comunicação. Mas como assim? Para você que acredita em Deus, e você entende que Deus está no controle de tudo, eu também acredito. Agora, se você acredita que é a natureza, que é o universo que está no controle de tudo, eu honro a tua existência, nossa, longe de mim discordar de você, eu querer aplicar aquilo que eu acredito. Mas o importante é entendermos, quer seja Deus, a natureza, o universo, eles estão no controle. No comando da nossa vida está nós. Foi você quem acessou o link que o Igor te enviou. Então você está no comando. Você tinha o livre-arbítrio. Ah, não, eu não quero participar desse encontro. Ah, não, eu quero participar deste encontro. Então a decisão é sua. É você quem está no comando. O mesmo se dá em relação a essa causa ou consequência. É muito mais fácil eu falar que eu sou consequência da vida do que eu falar que a vida que eu tenho, eu sou o causador dela. Tá fazendo sentido para vocês? Porque é muito simples, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Ah não, eu sou assim porque a vida não foi boa comigo. Não, não. Se você não faz nada para mudar a sua vida, você acaba tendo a vida que você merece. O Igor mesmo disse no comecinho, não sei se todos ouviram, quando ele falava sobre a questão de estar fazendo administração e depois ele se encontrou na educação física. Ele não pode falar, ah, eu não fiz educação física porque estava tudo muito difícil. Ai, não, não. O Igor, o que ele fez? Ele tomou o comando da vida dele e foi fazer educação física. Em comunicação é da mesma maneira. Eu estou no comando da minha comunicação. Então, eu preciso identificar. Ah, mas eu não me comunico muito bem. Então, aí eu preciso ir atrás de cursos, eu preciso ir atrás de palestras, eu preciso ir atrás de livros para poder melhorar a minha comunicação.
Tá fazendo sentido? Ótimo. Então vamos um pouquinho mais para diante. Comunicar é um trabalho mental. E para que isso aconteça, eu preciso me conhecer enquanto ser humano. Eu trouxe aqui um pensamento da Maria Clara Benjamin. Ela diz: uma vida interior profunda é a base de toda a vida exterior fecunda. Quanto mais tempo eu passar comigo, quanto mais tempo eu virar o olhar para dentro de mim, mais eu vou me tornar conhecido de mim mesmo. E ao me tornar conhecido de mim, eu terei condições de tratar as pessoas de outra forma. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre Pitágoras. E a gente lembra dele porque tinha aquela máxima do Teorema de Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Acontece que esse matemático também disse, certa vez, que a maior lei do ser humano deveria ser o respeito por si próprio. Por quê? Porque da maneira como eu me respeito enquanto pessoa, eu vou respeitar o meu próximo. E aí vem o fundador do cristianismo, não com a intenção de fazer uma apologia àquilo que eu acredito, mas ele diz: ame a teu próximo como a ti mesmo. Se eu tiver dificuldade de me amar, eu vou ter dificuldade de amar o Igor, eu vou ter dificuldade de amar a Sasha, eu vou ter dificuldade de amar a Cassiara, dentre outros que estão aqui. E isso acontece quando? Quando eu tenho dificuldade de me amar. Por quê? Porque eu não me conheço, porque eu não passo tempo comigo. E aí vem a autocomunicação. Para que você possa se comunicar bem com as pessoas, primeiramente você precisa se comunicar bem consigo mesmo. Saber o que você gosta, saber onde que você quer ir, saber sobre os seus sonhos, sobre os seus propósitos e projetos. Então a comunicação não é simplesmente nós falarmos com outra pessoa, mas primordialmente nós conseguimos manter o nosso olhar interior em um mundo onde cada vez mais a nossa atenção é disputada de uma forma externa. Então, para que eu tenha uma vida externa fecunda, eu preciso ter então uma visão, uma vida interior profunda. E aí pode-se fazer parte a questão da meditação, que é muito legal você parar e olhar para dentro de si. Ah, mas é muito difícil. Sim. Por quê? Porque por vezes nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos. Nós passamos a maior parte da nossa vida olhando a vida do outro. E esquecendo de olhar para nós. Faz sentido? Olha que loucura que é isso. E aí nós temos essa dificuldade de poder comunicar de uma maneira mais adequada, mais inteligível, mais graciosa, mais assertiva, mais eficaz. Por quê? Porque passamos parte da nossa vida olhando para a vida dos outros. Principalmente com as redes sociais. Eu e minha esposa, nós somos aconselhadores de casais. A gente se diverte. O pessoal vem buscar ajuda, traz os problemas, a gente orienta, conversa, dá direção. E você olha nas redes sociais dos caras, mano, é só love daqui, é só love de lá. Quando você olha um negócio desse, você fala: caramba, que casamento lindo, que coisa maravilhosa. Mas na realidade, lá dentro, não está nada disso. Então olha como que a comunicação ela é fantástica nesse sentido de levar a gente a ter esse olhar interior, voltado para dentro de nós. Faz sentido para vocês isso que a gente está conversando? Muito bem. Vamos um pouquinho para diante. O que eu quero conversar com vocês agora? Um lance chamado impecabilidade da palavra. Sim, sim, não, não. Quantas vezes... Vou pegar o Igor agora como exemplo. Encontro o Igor na rua. Nossa, Igor, que saudade que eu tava de você! E o cérebro: mentira, tava com saudade dele não, filho. Eu tô dentro de você, sei disso aí. Nossa, você é falso, cara. Olha só. Nossa, Igor, que camisa bonita. Mentira, cara, você não gostou da camisa dele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente está treinando o nosso cérebro a não identificar o que é bom e o que é ruim. E em comunicação... Nossa, mas e aí? Ah, encontrei com o Igor. Nossa, Igor, como que eu tô feliz de te ver. Pronto.
Tô feliz mesmo de ver, mas não precisa falar, nossa, que saudade. Agora, claro, se for saudade, aí você vai falar, nossa, eu tava morrendo de saudade, que bom que a gente se encontrou. Mas tem que ser algo natural e verdadeiro, porque do contrário, o teu cérebro vai processar isso como cinismo. E aí ele não vai saber quando que você vai estar alegre em ver alguém ou não. Quer ver um outro ponto que a gente peca muito? Igor, a gente precisa marcar um café. Verdade, a gente precisa marcar um café. Quando? Fica só nisso. Vamos marcar então. Beleza, vamos marcar, hein? Até mais, tchau, tchau. E não marcou. Aí tu sabe, ué, mas não ia marcar um café? Parece que eles não marcaram. Percebe o que é o lance da impecabilidade da palavra? Então que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Mas, por exemplo, né, a Sasha chegou, agora vamos pegar o Gabriel, né? A Sasha chegou, e aí Gabriel, como é que eu tô com essa roupa? Nossa, minha, coisa feia. Não, aí tem que tomar cuidado da maneira como vai falar. Percebe, Gabriel? Então nada de seguir nessa linha, certo? Nossa, mas e aí, eu vou mentir? Não, você vai falar, nossa, Sasha, que roupa bonita, tem outra. É brincadeira. Então, sabe, isso é no dia a dia da gente falar. Por quê? Por exemplo, o Igor aí, vocês, eu acredito que todos vocês aí pratiquem atividade física. Mas ir para academia, e vou falar por experiência minha, não é aquele negócio que eu levanto, hoje eu vou pra academia, tô feliz. Não, não é, mas eu entendo que eu preciso ir à academia. Mas ir pra academia dói. Dói, claro que dói, mas eu preciso entender que esta dor que eu estou sentindo agora vai me gerar um prazer lá na frente. Ou é um corpo sarado, ou é um melhor condicionamento físico. Eu preciso entender. Porque se eu pensar no prazer agora, eu vou ter dor depois. Ir pra academia? Bem capaz, vou comer meia pizza, muito mais gostoso. Quer dizer, aí vem o prazer agora. A dor vem depois. Por quê? Porque aí começa tendo probleminhas nas juntas, aí começa a ter problema na coluna, começa a subir morro, já ficar fadigado. Então o que acontece? É a dor médio e longo prazo. Então nós precisamos treinar o nosso cérebro, e não é mentir para ele não, cérebro, é verdade. E a academia gera dor, mas é uma dor gostosa. É uma dor que você vai ver, cérebro, que lá na frente você vai me agradecer por ter ido à academia. Tá fazendo sentido? Outra coisa que a gente fala, que, nossa, eu fracassei em tal coisa. Pessoal, nós não temos fracasso e nem sucesso. O que nós temos é resultado. Eu não tenho fracasso, eu não tenho sucesso. O que eu tenho é resultado. Se eu não estiver satisfeito com o resultado, porque se eu chamar aquilo de fracasso, na outra vez eu chamar de fracasso, o meu cérebro vai pensar, nossa, estou no corpo de um fracassado. Não. Tanto lugar para Deus ter me colocado foi me colocar justo no corpo de um fracassado. Então, essa impecabilidade da palavra é nesse sentido também. Então, eu tive um resultado, eu não estou satisfeito com esse resultado, eu preciso modificar a estratégia que eu estou utilizando para aquele resultado. Por exemplo, nossa, ir na academia de noite, nossa, estou muito cansado, o dia foi puxado. Então, aí o que eu faço? Já sei, vou acordar 1 hora mais cedo e vou na academia logo de manhã. Então, eu mudei a estratégia. E automaticamente mudando a estratégia, eu terei um resultado diferente. Porque do contrário, é semelhantemente ao que Albert Einstein dizia. Se nós quisermos resultados diferentes e mantendo as mesmas rotinas, isso é loucura, isso é insanidade. Porque a gente não vai conseguir ter um resultado diferente, porque estamos tendo as mesmas estratégias, as mesmas rotinas. Então, para ter um resultado diferente, eu preciso ter também uma estratégia diferente. E aí vem a questão da comunicação. Olha, o meu resultado em falar em público não é legal. Então eu preciso investir em leituras. Eu preciso mudar a minha estratégia. Eu preciso prestar atenção com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso prestar atenção no que eu tenho ouvido de música, no que eu tenho ouvido, assistido de filmes. Porque tudo isso influencia. Influencia por quê? Porque pesquisas demonstram que nós somos o resultado de contato com 5 outras pessoas
e influenciamos outras pessoas também. Então é prestar atenção com quem que a gente está andando, a maneira como essas pessoas se comunicam, e aí nós vamos ver por que o resultado que nós estamos tendo em relação à forma como a gente se comunica também. E aí, provavelmente você já viu uma foto de um quebra-cabeça. Faz sentido para você? Gosta de quebra-cabeças? Quem gosta de quebra-cabeças? Você, Gisele, já montou aqueles de 1000 peças? É um desafio de 500, não é? Então, olha só que bacana, sabe? Aqui está essa menininha aí montando o quebra-cabeça dela. O que é importante para a gente montar um quebra-cabeça? Por favor, eu quero ouvir vocês. O que é importante para a gente montar um quebra-cabeças? Aí, ó, pronto. Matou a charada, Gisele. Matou a charada. Você é chique. Essa menina só conseguiu montar o quebra-cabeça dela porque ela tinha o todo. Ela tinha a imagem do que era aquele quebra-cabeças. Por que eu estou falando isso com vocês em questão de comunicação? Se nós não tivermos uma foto clara do que a gente quer para a nossa vida, a gente não vai saber montar esse quebra-cabeça. E isso passa pela comunicação. Nós vamos ter um monte de peças embaralhadas e se nós não tivermos uma visão clara de onde nós queremos chegar na nossa vida, nós não vamos conseguir montar o nosso quebra-cabeça. Não adianta olhar para o passado. Passado é ponto de referência, não é ponto de residência. Tem pessoas residindo no passado, desenvolvendo a questão aí da depressão. E tem pessoas olhando demais para o futuro, desenvolvendo a síndrome da ansiedade. Então nós precisamos olhar para o nosso presente, organizar o nosso presente, mas com foco no nosso futuro. Com uma foto bem clara. Onde eu quero estar daqui 5 anos? Para eu chegar neste lugar daqui 5 anos, o que eu preciso fazer no decorrer desses 5 anos? Faz sentido para vocês? Porque se eu não entender para onde que eu estou indo, qualquer lugar me serve. Se eu não souber para onde eu vou, qualquer estrada me serve. Então a dificuldade que a gente tem, por vezes, é de não saber para onde nós estamos indo.